Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu quero convidar vocês para nós fazermos um exercício sistêmico com a EFT, para nós trabalharmos as culpas que sentimos quando estamos num processo de sairmos das lealdades cegas. Então, às vezes fica pesado demais para carregar. E todo o processo que a gente vive que emperra, que nos paralisa, tem muitas culpas por trás. E ultimamente tem muitas pessoas nos atendimentos pedindo para eu trabalhar culpas, e em ressonância com essa egrégora de culpas que tem vindo ultimamente, eu achei interessante de trazer um exercício aqui, para que todos possam também de alguma forma se beneficiar. Mas sempre lembrando, os exercícios que eu trago aqui são exercícios genéricos, não é específico para o caso de cada um. Ele vai ajudar, vai funcionar no sentido de despertar de consciência, de encorajamento, de força, mas sem olharmos através de uma perspectiva individual para a história de cada um, a gente não consegue ir muito a fundo, ok? E quantas culpas nós carregamos quando nós estamos nesses processos de sairmos das repetições, dos padrões de sofrimentos, de transgredirmos aquele velho modelo do nosso sistema familiar. Não é leve esse caminho. E nós começamos muitas vezes a paralisarmos. Ficamos sem energias, ficamos com medos. E o que tem por trás de tudo isso? O que tem por trás é o amor cego da nossa criança interior, que tem medo de não pertencer. Então, em algum momento lá atrás, na nossa infância, nós aprendemos que ser leal é fazer igual, é ser leal pelo sofrimento. E depois de adultos, quando nós despertamos em algum momento e percebemos que não é por aí, que nós merecemos ter um caminho diferente, uma história diferente. Vai dar trabalho, sim, mas nós podemos trabalhar em direção a esse caminho. Então aí nós começamos a sentir culpas. E essa culpa é muito da nossa criança interior que tem medo da exclusão, porque ela não sente permissão para fazer diferente. E aqui vai um recado: quanto mais a pessoa for o diferente da família, a ovelha negra da família, aquela que não consegue se encaixar os padrões pré-existentes, aquele modelo tradicional de cada um viver, aquele jeitão de cada um ser, quanto mais esse membro da família não conseguir se encaixar e ele se colocar nesse movimento de transgredir, de fazer diferente em algum momento das suas vidas, mais sentimentos de culpa a pessoa sente. Eu sei por mim, gente, comigo foi assim. Então eu sou, já como eu falei em vários vídeos, muitos vídeos eu conto pedacinhos da minha história, eu sou a diferentona da família. E para mim foi muito complexo, muito difícil eu tentar a qualquer custo ficar me encaixando. A uma certa altura da minha vida, eu até adoeci. Só que o meu caminho foi muito diferente, porque no meu tempo não tínhamos muito acesso a autoconhecimento, a terapias, tinha um preconceito muito grande sobre a psicologia, nem se falava em terapias integrativas, holísticas, muito menos sobre constelação familiar. Então eu carreguei pesos que não eram meus por muito tempo, por conta dessa criancinha ferida que eu tinha, que a cada movimento de tentar fazer diferente, era sempre com muita raiva, era sempre na rebeldia, e depois vinham as culpas, e essas culpas me colocavam de volta no mesmo lugar, lá no início da caminhada. Porque quando eu começava a fazer movimentos diferentes, o meu sistema familiar, todos achavam muito estranho. Eles já tinham algumas ideias pré-concebidas de eu ser a diferentona, de eu ser a esquisita, aquela que não se encaixava.
e tinha uma certa discriminação no sentido de eles não estarem conscientes de muitas coisas. Então hoje eu falo no bom sentido, né? A gente sabe que o diferente para uma família tradicional acaba levando aquele X nas costas e vamos discriminar porque é esquisitão, é esquisitona. Então, quando eu despertei e percebi que eu podia fazer diferente já muito mais tarde na minha vida, já lá praticamente com 40 anos de idade, eu sentia culpas a cada movimento diferente, a cada não que eu precisava dizer, a cada decisão que eu precisava tomar, a cada questionamento sobre as minhas escolhas que eles faziam e eu precisava ser firme, vinham as culpas. Algumas vezes eu retrocedia, outras vezes eu decidi enfrentar. E aí é que vem o grande detalhe: nem todos nós conseguimos suportar o peso de sermos diferentes. Muitos desistem no meio do caminho, outros paralisam e outros não encontram a coragem necessária para fazer essa caminhada, para mudar essa postura. Então a pessoa às vezes até sabe na teoria, mas não consegue colocar em prática, porque faltam forças, falta motivação, entusiasmo, coragem, né? Tem uma série de passos aí que vão ser necessários para nós podermos transgredir com respeito, com humildade e sempre honrando a vida que recebemos e o que para eles foi difícil, né? O fato até inclusive deles não ter tido consciência que eles poderiam também ter feito diferente. Então é assim um caminho cheio de altos e baixos. Por isso que sozinhos, sozinhas, nós só vamos até onde o inconsciente permite. Nós vamos precisar de apoio, de suporte, de orientação, de uma pessoa de fora que faça uma leitura sobre outra perspectiva, um profissional que não esteja envolvido emocionalmente na história, faz toda a diferença, economiza muito nosso tempo, já que o tempo é uma energia não renovável. E foi o que eu não tive lá atrás. Então, justamente pela minha própria experiência, pela minha própria caminhada, que eu trago sempre esse fato. Não se demorem em buscar ajuda quando vocês sentirem que as coisas estão muito repetitivas e que em algum momento vocês podem estar até adoecendo o corpo físico, porque é isso que o sentimento de culpa faz, tá? Ele traz sintomas, até uma certa altura o corpo dá conta, de uma altura em diante fica difícil. O que vem aí? Problemas digestivos, problemas nos rins, no fígado, problemas no intestino. Tem muitas coisas aí, para cada um vem de um jeito, mas tem muitas coisas aí que às vezes a pessoa só vai olhar o lado clínico, físico, mas não faz uma associação com o emocional. E como eu sempre falo, né, a medicina integrativa e a visão sistêmica já nos mostra que não existe nenhum sintoma que chega no nosso corpo que antes não tenha passado pelas emoções. Então a pergunta que fica é: quantas culpas nós suportamos carregar antes de adoecermos? Cada um tem uma medida, cada um vai dar conta até uma certa altura. Depois acaba sucumbindo, fica pesado demais para carregar. E muitas das nossas culpas nem são culpas nossas. Muitas culpas que nós carregamos já vêm dos nossos antepassados, da energia sistêmica que ficou no clã, da nossa linhagem familiar, de pessoas que no passado tentaram fazer diferente e não conseguiram, sucumbiram. Então toda essa energia densa, essa energia do passado que ficou presa em algum membro do nosso sistema, ou na avó, no vô, ou na mãe, ou no pai, acaba chegando a nós. Então sim, nós carregamos muitas culpas dos nossos antepassados que não tiveram as mesmas oportunidades que nós estamos tendo
de olharmos para toda a nossa caminhada e buscarmos um destino diferente, sairmos das lealdades. E daí então podemos aprender a sermos leais pelo amor e não mais pela dor, não mais pela repetição, soltando o medo da exclusão que é da nossa criança, o medo de não pertencer, mas também dando conta de suportar os julgamentos, as críticas, os questionamentos, porque eles vão continuar. Não pensem que eles vão cessar. Eles vão continuar, mas eles vão perdendo a força. Nós precisamos, num primeiro momento, suportar, darmos conta de suportar essa fase, essa etapa do processo. Eu nasci num sistema familiar onde, para mim, sempre foi muito difícil me encaixar ao jeitão deles, às convenções sociais que eles acreditam, às crenças deles, né? Então, enquanto eu era menina, eu era a rebelde. Eu não olhava para tudo com respeito, até porque não tinha maturidade, né? Não tinha como ter maturidade. Então, eu olhava para tudo com uma certa rebeldia e até com uma certa arrogância, achando que eu estava certa, que como assim eles ter aquele jeito conservador, com muito preconceito. E a mesma coisa aconteceu com o meu irmão caçula. O meu irmão caçula, eu sou a primeira, né, a mais velha, e depois tive mais 2 irmãos. O irmão caçula era muito parecido comigo. E só o irmão do meio que foi a imagem e semelhança igualzinho ao jeito dos meus pais. Então ele, inevitavelmente, ganhou mais espaço com o nosso pai, com nossa mãe, com nossos avós, paternos principalmente. Então ficou eu e o meu irmão caçula um pouco de lado. E, infelizmente, o meu irmão caçula não sabia lidar com isso. Eu, por ser a rebelde, percorri um caminho um pouco fora da curva. Fiquei grávida aos 18 anos, casei, saí de casa, depois me separei e fui embora da cidade. Já o meu irmão caçula, ele não sabia lidar e não conseguia se encaixar. E a dor de não conseguir se encaixar foi pesando muito. E como jovem que ele era, também desencadeou o lado rebelde dele, e ele acabou recorrendo a vícios, a dependência química, e não suportou. A uma certa altura, ele aos 21 anos, ele desistiu. Tem muitos poucos vídeos que eu conto sobre isso aqui, tá? Talvez 1 ou 2 vídeos em todo o meu canal onde eu falo dessa triste história de um jovem que desistiu aos 21 anos e ficou uma grande marca, uma grande dor que até hoje todos nós estamos aprendendo a lidar. E o porquê que eu estou tocando nesse assunto? Para vocês terem uma ideia do quanto pode ser muito pesado, muito complexo, muito difícil lidar com o sentimento de não pertencimento, de não conseguir se encaixar. Ao mesmo tempo, a pessoa faz de tudo, até mesmo anulando a sua própria essência, para se encaixar, mas não consegue espaço. Então, se não tiver uma base, um suporte, uma orientação, é muito difícil. Então, na rebeldia, eu saí de casa. Foi o jeito que eu encontrei. Então, surgiu uma relação afetiva, eu coloquei todo o meu foco em cima daquela relação. Uma jovem rebelde não podia dar em outra coisa, né? Então surgiu a gravidez. E eu só comecei de leve a tomar consciência e olhar para a história de tudo sobre outra perspectiva só depois que eu me separei. Só que para isso, meu filho já tinha mais de 10 anos, toda a infância dele já tinha sofrido as repercussões de toda essa história. Então vejam como tem muita história na minha vida. E a bagagem que eu carrego vem dessa história. Por isso hoje eu tenho essa segurança e esse conhecimento, não só através de livros e de cursos, como dos meus próprios desafios.
Então, por isso eu insisto, se vocês se perceberem em padrões repetitivos, ou sentindo falta de forças para mudar, ou paralisados, ou em altos e baixos constantes, às vezes sentindo muitas culpas, não se demorem em buscar ajuda. Seja através de leituras, através de vídeos, através de cursos, através de terapias, do jeito que vocês sentirem que hoje cabe na vida de vocês. Mas não banalizem, não banalizem. É muito importante a saúde emocional. É muito importante porque tudo na nossa vida começa aqui e aqui, no coração. Essa comunicação aqui, ela precisa estar saudável para nós prosperarmos, para nós termos equilíbrio, harmonia nas relações, para nós perseguirmos os nossos sonhos e os nossos objetivos com leveza. E principalmente para nós nos libertarmos das lealdades cegas que não nos levam a lugar nenhum. Dito isso, agora então vamos começar o exercício sistêmico com a EFT para trabalharmos as culpas. Eu vou pedir então agora para vocês sentarem confortavelmente com a coluna ereta, respirando, façam umas 3 respirações profundas e se conectem agora com o que está sendo mais pesado na sua vida. No momento em que vocês querem mudar, que vocês querem fazer diferente, o que está pegando? Onde vocês sentem que estão se enroscando? São os julgamentos, são as críticas, a falta de apoio, o medo de não pertencer, o medo da exclusão, né? Ou são as vozes da criança interior ferida que não dá sossego? Porque enquanto vocês não olharem para a criança de vocês, as vozes das feridas dela ficam ressoando, repercutindo em todo o movimento de mudança que vocês vão fazer. Olhem para tudo isso com amor. Esse é um processo, e o processo é assim mesmo. Vai passar por várias etapas. Então agora, olhe para isso, respirem. E para quem já conhece o exercício, é só me acompanhar. Para quem ainda não sabe fazer, nem para que serve, talvez assista primeiro e volte depois, ok? Vamos tocar no ponto do karatê. Agora eu falo a frase e vocês repetem. Mesmo que eu sinta essas culpas. Culpas por sair das lealdades cegas ao meu sistema familiar. E isso não permite que eu cure as minhas feridas, evolua. Ainda assim, eu procuro aceitar esse desafio e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu carregue essas culpas, por querer sair, soltar as lealdades cegas ao meu sistema familiar e fazer diferente, sair das repetições. Ainda assim, eu procuro aceitar esse desafio e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, solte os braços, continue deixando a respiração solta e vamos começar a tocar no primeiro ponto dos meridianos. Essas culpas têm sido muito pesadas para carregar. Culpas por querer sair das lealdades cegas. Por querer construir um caminho diferente. Um destino diferente. Uma história diferente.
Eu não estou sabendo lidar com isso. Às vezes parece que eu vou adoecer. Vêm sintomas para o meu corpo como um sinal de que as coisas não estão bem. Será que essas culpas que eu carrego são só minhas? Será que não vêm dos meus antepassados? Talvez eu não tenha ainda olhado para a história deles. Talvez muito dos meus antepassados tentaram fazer diferente. Tentaram se libertar de certas lealdades. Tentaram perseguir um caminho diferente e não conseguiram. Não tiveram a força necessária, muito menos o apoio. E essa energia de dor ficou no nosso sistema. Foi passando de geração em geração, até chegar a mim. E eu, como sou também uma ovelha negra da família, aquela que veio para fazer diferente, talvez tenha herdado muitas dessas feridas. É a alma dos meus antepassados pedindo para se libertarem de histórias de dor, de repetições de padrões, de sofrimentos. Mas nem sempre eu entendia tudo. Ao menor sinal de eu me reconhecer como a ovelha negra da família, isso ficava pesado para mim. Eu me sentia discriminada. Eu me sentia apontada, julgada e criticada. E muitas vezes eu retrocedia. Quando eu fui procurar conhecer a história das ovelhas negras da família, eu entendi que elas são apenas caçadores natos de caminhos de libertação. Em todo o sistema familiar tem uma. Muitas delas têm forças para trilhar um caminho diferente. Outras não têm essa força. Não têm essa força porque não sabem lidar com os julgamentos. Talvez tenham sido até rejeitadas. E é muito difícil lidar com a dor de não ser aceita. Mas quando a gente sabe que existe um medo muito grande daquele que é diferente, a gente reconhece que o problema não é conosco. E que tudo que os nossos antepassados querem é gerações mais saudáveis, sistemas familiares menos emaranhados, mais saúde e alegria, mais harmonia e paz, relacionamentos saudáveis, prosperidade e abundância. Então agora
Eu olho para todos os sonhos dos meus antepassados. Olho para os desejos não atendidos, os sonhos não realizados, e me abro a possibilidade de ser aquela que vai fazer diferente, com leveza, com amor, para o que para eles foi mais difícil. Porque eu sei que eles estão atrás de mim, me dando força para a vida seguir em frente. Me dando força, me apoiando e sustentando a minha postura, o meu posicionamento, as minhas realizações, os meus desejos e a minha vida. Por isso agora eu digo sim para a minha vida. E solto todas as culpas que eu estava carregando e que não me pertencem mais. Não são minhas essas culpas. É só uma grande confusão. É só uma grande confusão. É só uma grande confusão. Respire fundo agora. E se observe. Observe os pensamentos, os sentimentos, lembranças, memórias. Olhe para tudo. Esse foi um exercício de libertação, de liberação, para você viver o seu caminho, para você viver a sua jornada livre dos emaranhados, dos pesos e das lealdades que não contribuem para a sua evolução, que não contribuem, inclusive, para a libertação de todo o sistema familiar, de uma nova história para acontecer, da construção de uma nova jornada na vida de cada um. Porque aquilo que a gente faz para a gente, em algum momento, vai repercutir positivamente nas próximas gerações. E que possamos nós sermos aqueles que começaram essa jornada diferente. De sair dos emaranhados, de sair das dores, dos sofrimentos e das repetições. Ok? Esse exercício é um movimento sistêmico que nos ajuda, nos impulsiona na nossa caminhada. Mas como eu falei lá no início, ele não substitui uma terapia individual, ele não substitui um processo que você faça focado na sua história. Uma constelação familiar ou um curso que você busque fazer para autoconhecimento focado na sua trajetória. Não substitui, tá? Então, como eu disse, não se demore em buscar ajuda e tomar consciência que não existe outro caminho que não seja o por dentro. É por dentro que a gente começa. O resto são distrações. Distrações da nossa mente e as autossabotagens que vêm principalmente pelo medo da exclusão, de não pertencer, o que é uma ideia equivocada da nossa criancinha. Mas esses pensamentos e essas impressões podem continuar vindo, ok? Gente, mais um recadinho. Aqui embaixo do vídeo tem o link do meu site. No link do meu site vocês vão encontrar talvez uns 8, 9 cursos que eu tenho online, sendo que 3 deles são gratuitos. Todos esses cursos contribuem para a nossa jornada. Para quem está começando ou para quem quer fazer uma reciclagem, é só clicar aqui embaixo do vídeo e procurar aquele que mais se encaixar no seu momento, ok? E se você sentir que esse é o momento de algo mais específico, mais direcionado, a terapia é mais indicado nesses casos.
Não esqueçam de deixar o like ali, isso ajuda muito, contribui muito para que o vídeo alcance mais pessoas e é muito importante que a gente tenha esse compromisso com a cura do mundo. O mundo precisa de cura, gente. O mundo precisa de liberação, de leveza, ok? Um grande abraço, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!